Muito obrigado pela presença de todos, pelo apoio, pela companhia na prática. Hoje vamos continuar os estudos sobre Fukan Zazen-gi, do mestre Dogen. No encontro passado, a gente foi até a parte número 7, a divisão número 7 que a gente fez aqui do texto, que foi Iwan ya Kanogyo no Shouchi taru Tandaroku nen no Shōseki Mitsubeshi Shōrin no Shinnin o tsutauru Menpiki kusai no seimei nao kikoyu Kosho sudeni shikari Konjin nanzo benzezaru. Essa parte que falava sobre mesmo Buda Shakyamuni, que já teria nascido uma pessoa muito sábia, praticou durante 6 anos, e que aquele que transmitiu o selo dos ensinamentos, os ensinamentos verdadeiros no Monte Shaolin, que foi Bodhidharma, praticou virado para a parede, sentado diante da parede durante 9 anos. Então, se esses mestres do passado praticaram dessa forma, por que nós hoje não o faríamos também, Não faríamos igual, ou não nos esforçaríamos em buscar o caminho assim como eles fizeram, Esse foi o conteúdo que nós vimos no encontro passado. Hoje eu pretendo seguir com mais 2 partes do texto, que eu vou fazer a leitura agora. Yue ni subekaraku, koto o tazune, go o no gegyo o kyū subeshi, subekaraku, eko henshō no taihō o manabu beshi, shinjin jinen ni datsuraku shite, honrai no menmoku o genzen sen. Inmo no ji o en to hosseba, kyū ni inmo no ji o tsutomeyo. それ三千は上出よろしく恩食節割疎遠を放射し万事を休息して善悪を思わず是非を観することなかれ新意識の運転をやめ念想観の識量をやめて差物を測ることなかれ兄座がに関わらんや。Então, na parte 8, na primeira linha, Yue ni subekaraku koto o tazune go no gegyo o kyū subeshi. Yue ni, nós vimos já anteriormente isso, Ele está dando uma continuidade na fala dele, então ainda mais. Subekaraku koto o tazune go o no gegyo o kyū subeshi. Koto, a palavra koto significa palavra, fala, palavra. Tazune vem do verbo tazuneru, que significa questionar, perguntar, direcionar-se a. Go é linguagem. Seria algo próximo ao tazuneiro, se referir a algo, Tomar partido de algo, encontro a algo. Gegyo o kyū subeshi. Gegyo, essa palavra gegyo aqui significa, Dogen coloca ela como apenas compreender a partir da nossa consciência discriminatória. E, por último, kyū. Kyū é a palavra para descanso, descansar, parar. Subeshi, que deve ser feito. Essa primeira frase, Dogen coloca aqui, é necessário, subekaraku, é necessário que nós deixemos de buscar a verdade, a realidade, a natureza original dos fenômenos,
a realidade dos fenômenos, por meio das palavras, por meio da linguagem. Gegyo kyusubeshi. Precisamos parar de buscar compreender esses fenômenos por meio da linguagem. Aqui a gente chega naquele ponto em que é bastante complicado a gente tratar por meio da linguagem, né? Porque acaba chegando num ponto redundante, num ponto sem saída, né? Nós temos como ferramenta para lidar com a comunicação as palavras, a linguagem. A linguagem é o mecanismo que nós, seres humanos, desenvolvemos para transmitir ideias abstratas para os nossos iguais, né? Só que conforme a gente vai crescendo desde pequeno, a gente aprende o nosso nome, aprende o nome dos nossos pais. Muitas vezes as crianças elas se assustam em saber que o nome da mãe não é mãe, né? Que a mãe tem um nome. E a gente passa, a partir desse momento, aos poucos, se acostumar com esse desajuste que existe entre o fenômeno que se manifesta no aqui e agora e o nome que nós damos para esse fenômeno. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai se acostumando com essa capacidade de transmitir um conceito abstrato por meio da linguagem, a gente deixa de perceber que o símbolo que nós criamos dentro da nossa consciência discriminatória, dentro da nossa mente, não é o objeto, o fenômeno que está diante dos nossos olhos. E como eu venho falando nos encontros anteriores, desde os encontros sobre o Hanya Shingon, nós temos essa capacidade de combinar a capacidade do armazenamento na memória, a nossa memória, com a nossa capacidade de validar, de questionar, de julgar, de qualificar. Quando a gente junta essas duas capacidades, a gente consegue se referir a coisas abstratas, tanto no passado quanto no futuro, no presente. E o idioma português, por exemplo, que tem uma série de flexões verbais que, por exemplo, no japonês não existe, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, né? A gente começa a perceber como a linguagem acaba substituindo o fenômeno manifesto diante dos nossos olhos, a realidade manifesta aqui e agora. O que Dogen pede aqui é que nós tenhamos a sabedoria de discernir a linguagem disso que há aqui e agora, né? Quando vocês escutam esse som que sai da minha boca, por mais que sejam palavras que, entre nós, têm um significado, de maneira geral, comum, o som que chega aos ouvidos de vocês, não é necessário que vocês precisam compreendê-lo para que seja ouvido. Quando vocês escutam o canto de um pássaro, quando vocês escutam um barulho em algum lugar, eu ouvi um barulho. Esse momento do eu ouvi um barulho já não é mais o momento em que esse fenômeno está manifesto, né? A gente está lidando nesse instante do eu ouvi um barulho. Nós estamos lidando nesse instante com a nossa capacidade da memória sendo trabalhada com a nossa capacidade de classificação, julgamento, nomeação. E a gente não está lidando, então, com aquilo que se manifestou naquele instante. Quando a gente caminha pelo mundo, olhando não para os fenômenos
mas sim para os signos que nós criamos na nossa mente sobre eles, é o que nós entendemos como posição deludida, como visão deludida, né, da realidade. Nós vimos anteriormente que se existia apenas um único, mas como uma distância mínima, como um fio de cabelo, entre essa capacidade natural que nós temos de olhar os fenômenos e, ao invés disso, olhar para esses signos, então, se existir esse mínimo desajuste, a nossa separação com a realidade manifesta é maior do que a distância entre o céu e a terra, né? Nós vimos isso anteriormente no Fukan Zazen Gi, né? Subekaraku eko henshou no taihou o manabu beshi. Essa palavra eko henshou, às vezes a gente também pode encontrar ela como um outro caractere, mas é basicamente a mesma coisa. Muitas vezes ela é traduzida como girar e iluminar a parte de dentro, né? Girar a luz e iluminar a parte de dentro, ou seja, olhar para dentro de si mesmo, né? Esse ponto acabam aparecendo alguns vocábulos, algumas palavras assim que são bastante complicadas da gente tentar traduzir, né? Mas de toda forma, Eko Hensho ontem eu estava escutando um programa desses de podcast no aplicativo de música, e era uma pessoa que falava sobre buscar o caminho da calma, sobre como a gente vive uma vida acelerada, principalmente nas grandes cidades, né? Que com isso a gente tem consequências de ansiedade e tudo mais. E ela, em algum momento, começa a falar também sobre meditação, sobre observar a própria mente e tudo mais. E todo esse tema que está muito popular hoje, né? E não só nesse podcast, mas em outros lugares também, é comum muitas pessoas se referirem a essa prática de observar a mente ou propondo uma prática de olhar para si em terceira pessoa. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido esse tipo de colocação, né? Observar a própria mente, observar a si mesmo como se em terceira pessoa. E essa referência acaba sendo trazida para tentar explicar o Eko Hensho. Só que eu acredito que melhor do que pensar em terceira pessoa é entender o Eko Hensho em primeira pessoa de fato. Quando a gente pensa em lidar com a observação de si mesmo como se estivéssemos em terceira pessoa, ainda assim vai existir uma posição de observador e de observado. Uma relação em que um sujeito e um objeto precisam estar separados para que possa existir essa relação. Quando eu falo primeira pessoa de fato, eu falo da observação da realidade manifesta aqui e agora, porque não há nada além da realidade manifesta aqui e agora, sobre esta realidade, nesta manifestação aqui e agora. É mais ou menos como a gente estava falando no encontro anterior e no anterior também, de aqui no hemisfério norte
está em uma temperatura, e no hemisfério sul está em outra temperatura, né? Em outra estação do ano. Se a gente olhar para isso de um ponto de vista de terceira pessoa, então a gente vai estar lidando ainda com essa relação dual. No entanto, se a gente de fato se posiciona em primeira pessoa como a realidade manifesta aqui e agora, a única coisa possível é a realidade manifesta aqui e agora. Eko Hensho no Taisan, Taiho. Taiho, essa palavra Taiho significa a natureza original, a manifestação original. Eko Hensho no Taiho significa que não há nada que a gente buscar em um ponto além, não há nada que a gente buscar em algo que não está aqui agora. Eko Hensho significa olhar para esse instante, aqui agora, da maneira como tudo se manifesta, em primeira pessoa, de fato. Quando a primeira pessoa de fato, quando se realiza essa ideia da primeira pessoa de fato, então se pode perceber que nesse instante em que existe esse som, antes mesmo de toda a manifestação condicionada, de todo o julgamento da consciência condicionada surgir, esse instante já é uma unidade por si só. Quando nós lidamos com frustrações, sensações a partir de uma manifestação, esse problema, esse surgimento desse sentimento, dessa frustração, ela acontece aonde? Obviamente, não é no fenômeno que causa essa sensação. Todas essas sensações, todas essas ideias, todos esses sentimentos, tudo isso surge nessa manifestação. E só surge justamente porque existe uma causa no aqui e agora. Quando Dogen coloca Subekaraku Eko Hensho no Taiho Manabu Beshi. Manabu significa aprender, estudar, né? Nós precisamos, então, de fato, estudar a natureza original dos fenômenos, que é essa natureza aqui e agora. Não algo que está além do aqui e agora. Por isso, tornar a luz, iluminar para dentro, iluminar para aqui e agora, para onde está. Eko Hensho, no final das contas, é o estado original do Zazen. É a prática do Zazen em si. Quando se fala em muitos lugares que é necessário prestar atenção na respiração, prestar atenção em alguma parte do corpo, observar a própria mente, nada disso é Zazen. Dogen em nenhum momento fala sobre isso. Dogen fala, nós precisamos olhar para o aqui e agora. Não é nem olhar para o aqui e agora porque
o estado do momento, o estado dos fenômenos no aqui e agora é a única realidade possível. É a primeira pessoa de fato, onde não há nada que não seja a primeira pessoa de fato. Observar a respiração, observar alguma parte do corpo, prestar atenção nisso ou naquilo, é terceira pessoa. É uma relação dual, uma relação sujeito-objeto diante da manifestação dos fenômenos, né? Na frase seguinte, Shinjin jinen ni datsuraku shite honrai no menmoku genzen-sen. Shinjin jinen. Shinjin significa corpo e mente, né? No japonês usual, a palavra Shinjin ela é ao contrário. Primeiro vem a mente, depois o corpo. Mas Dogen escreve Shinjin primeiro com o corpo e mente. E Shinjin não significa corpo e mente, mas sim corpo-mente. É uma única coisa, né? Não há uma separação. Quando eu traduzo esse termo, eu costumo colocar corpo e mente separados por um hífen, né? Para que seja uma única palavra e não dois fenômenos diferentes, né? Jinen significa naturalmente. Datsuraku shite. Datsuraku é aquela famosa frase do Dogen, né? Shinjin datsuraku, datsuraku shinjin, né? Datsuraku significa, ao pé da letra, despir e deixar cair. Ou seja, é o caído, já é o caído. Corpo e mente, naturalmente, são caídos. Ou seja, essa sensação de identidade que nós possuímos e desenvolvemos conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai aprendendo a lidar com a linguagem e vai absorvendo a linguagem como substituto da realidade, na verdade, essa sensação de identidade, ela não existe. Naturalmente, originalmente, esse corpo-mente já é a primeira pessoa de fato, já é a realidade manifesta junto com todos os fenômenos no aqui e agora. Honrai no menmoku genzen-sen. É originalmente a face original, digamos assim. Menmoku significa a face, né? Menmoku. Genzen significa surgir, manifestar. Então, se a gente percebe que, se a gente consegue, de fato, girar essa luz para esse lado aqui, do aqui e agora, e perceber que originalmente corpo e mente já são caídos, ou seja, que essa sensação de identidade é uma ilusão e que essa manifestação no aqui e agora é com toda a manifestação no aqui e agora, então assim a gente percebe a manifestação da nossa natureza original, da nossa face original. Immonoji o ento hosseba kyū ni immonoji o tsutomeu. Essa frase ela é muito, muito importante. Immo é uma palavra bastante complicada, né? No chinês antigo, na época ali próxima de Dogen, era um termo popular para se dizer dessa forma, assim como é, ou dessa maneira que é, né? Ele usa immo para dizer as coisas aqui agora como elas se manifestam. Os fenômenos no aqui agora da maneira como eles se manifestam. Esse é o significado de immo. Immonoji. Immonoji significa coisa. Então, hosseba significa desejar algo, né? Buscar algo. Kyūni, de maneira repentina, logo, com pressa. Immonoji, né? Essa manifestação do aqui e agora da maneira como é. O tsutomeu. Tsutomeru significa realizar, no sentido de fazer, trabalhar sobre isso, fazer acontecer.
Immonoji o ento hosseba, kyū ni immonoji o tsutomeyo. A tradução que eu... Não tradução, mas a interpretação que eu coloquei seria: para se realizar no aqui e agora, é urgente que realize o aqui e agora. Não há maneira outra de compreender o aqui e agora, senão compreendendo o aqui e agora. Buscar compreender a manifestação dos fenômenos aqui e agora em uma colocação, em alguma suposição, em algo que não está no aqui e agora, ou seja, buscar compreender a manifestação do aqui e agora por meio das palavras, da linguagem e das considerações intelectuais, vai ser impossível compreender o que é o aqui e agora, né? Para que vocês possam escutar esse som, não há necessidade alguma de intelectualmente vocês entenderem esse som. Veja, não é uma ode contra ao estudo intelectual ou qualquer coisa do tipo. Eu repito como eu disse no encontro anterior. Nós temos a capacidade de lidar com a linguagem, com essas ideias abstratas, como uma ferramenta. Nós precisamos saber usar as ferramentas para poder se comunicar e transmitir essas ideias, esses conceitos abstratos para os nossos iguais. No entanto, a gente não pode ser usado por essas ferramentas. Ser usado por essas ferramentas significa trocar a realidade manifesta aqui e agora pela linguagem, por essas ferramentas. A linguagem é uma ferramenta de comunicação importante. No entanto, escutar um som, sentir um gosto, um odor, independe da compreensão intelectual. Essa capacidade original de já ser um com todas as manifestações que surgem no aqui e agora é a nossa natureza Buda. A nossa face original. Nós estamos já dentro desse fluxo de causalidade, onde quando há uma causa em uma determinada condição, invariavelmente vai existir uma consequência. Se eu coloco o chá na minha boca, invariavelmente eu vou sentir o gosto do chá. Eu não vou sentir gosto de leite, eu não vou sentir gosto de qualquer outra coisa, senão o gosto daquilo que eu estou colocando na minha boca. Se eu escuto o canto de um pássaro, independente de eu entender intelectualmente esse fenômeno ou não, eu não vou escutar nada diferente do canto daquele pássaro. Se um pássaro cantar, eu não vou escutar um latido de cachorro. Se eu quiser despertar, se eu quiser realizar no aqui e agora, é urgente que se realize o aqui e agora. É urgente que nós nos coloquemos na primeira pessoa de fato. Onde não há separação nenhuma, onde a gente perceba, onde a gente realize que não há separação nenhuma. Nós estávamos conversando sobre a vacuidade, né? Antes do começo do Zazen. E não é necessário que nós compreendamos intelectualmente o que é a vacuidade para que ela se manifeste e para que nós nos realizemos na vacuidade, para que nós despertemos da vacuidade. Toda essa manifestação aqui agora acontecendo é a vacuidade por si só. A vacuidade, quando nós tentamos entender a vacuidade intelectual, há sim a possibilidade da gente definir de uma maneira através da linguagem, né, o que é a vacuidade. E nós fazemos isso
entendendo a vacuidade como a capacidade original de todos os fenômenos surgirem justamente pelo fato de que todas as existências são interdependentes. A vacuidade, ela é verdadeira justamente pelo fato de que as coisas surgem e desaparecem, que as coisas se transformam e que não há nada fixo. Se eu tivesse que limpar a minha vista toda vez que eu mudasse de paisagem, ou se eu tivesse que limpar a minha língua toda vez que eu fosse sentir um novo sabor, aí sim a vacuidade não ia fazer sentido algum. Mas se eu tomo um pouco de chá e eu sinto o gosto de chá, depois eu tomo café e sinto o gosto de café, essa é a prova de que não só todos os fenômenos são vazios, formados pela interdependência dos fenômenos, assim como eu sou um. Essa sensação de identidade aqui, essa existência é parte da manifestação do aqui e agora, sem qualquer separação. Se eu sentisse o gosto de café sem colocar o café na boca, isso sim ia ser contra toda a verdade da vacuidade, né? Da interdependência dos fenômenos. E aí a gente acaba caminhando pelo mundo como se essa realidade, se essas leis não fossem verdadeiras, né? Como se nós estivéssemos de fato lidando com as coisas como agentes completos daquela situação. Nós somos parte desse fluxo, dessa rede conectada em constante transformação. É para essa realidade no aqui e agora que Dogen pede para que a gente vire a luz para iluminar, para realizar o aqui e agora, no aqui e agora. Né? Então esse trecho eu acabei colocando da seguinte forma. Certamente, pare de buscar a compreensão por meio das palavras e linguagem. Para isso, deve-se tornar a luz para iluminar o outro lado. A gente acaba colocando como o lado de dentro, né? Apesar de essa ideia de dentro e de fora ser apenas uma figura de linguagem, digamos assim. Assim, corpo-mente naturalmente caído manifesta a face original. Para se realizar no aqui e agora, é urgente que se realize o aqui e agora. Não há outra forma de compreender o Nirvana de Buda se não compreender o aqui e agora. Buda Shakyamuni, no seu despertar, ele foi claro. Eu, a grande terra, todos os seres, simultaneamente somos o caminho. Simultaneamente. Aqui e agora. Não há separação, não há qualquer tipo de distância. Aqui e agora. Indo para a parte 9. A partir da parte 9, nós começamos o Shoshubun. A partir desse ponto, Dogen então começa a, de maneira mais direta, prática, demonstrar como se praticar o Zazen, né?
それ三千は上質よろしく恩時期節あり。諸縁を放射し万事を休息して善悪を思わず是非を関することなかれ。新意識の運転をやめ年相間の式量をやめて差物を測ることなかれ。ani zagaに関わらんや。Eu coloquei a minha interpretação em português da seguinte forma. Para a prática do zazen, um quarto silencioso é apropriado. É necessário moderação no comer e beber. Sente-se, afastando-se dos julgamentos provenientes da consciência discriminatória, sem se deixar levar pelos julgamentos de bom, ruim, apropriado ou inapropriado. A natureza original é anterior ao surgimento do movimento da consciência discriminatória. Deixe de ser movido por ela. Essa é a natureza original de todos os seres, a natureza Buda. Originalmente já é Buda por si só. Não tente tornar-se Buda. Sentar-se em zazen não é a mesma coisa que apenas sentar-se como na vida cotidiana. Sanzen é o termo que Dogen muitas vezes utiliza para se dirigir à prática do zazen, né? Esse caractere san, que é o primeiro caractere da palavra sanzen, ele tem uma ideia de pluralidade. Ele também é um dos caracteres utilizados para designar o caractere 3, o número 3, né? E junto da palavra do caractere zen, nós entendemos que a prática do zazen é uma prática plural, em conjunto, né? Essa palavra, ela destaca a importância da prática em conjunto, né? A partir de 3 pessoas, né? É uma alusão à necessidade de se praticar de maneira conjunta, né? E esse san também carrega a ideia de realizar essa prática de maneira determinada, focada. Focada não é uma palavra muito boa, mas despendendo tempo e energia nessa prática, né? Jōshitsu significa um quarto silencioso, né? Yoroshiku, apropriado, é bom, né? Então, para a prática do zazen é bom um quarto silencioso. De fato, é muito mais difícil a gente praticar o zazen num local bagunçado, num local barulhento, né? Não é impossível, né? Muitas pessoas acabam praticando nesses locais também. Mas, quando você tem um ambiente preparado, organizado, próprio para a prática do zazen, isso facilita a nossa prática, né? É muito mais difícil você praticar zazen quando está muito frio, quando está muito quente, né? No Zazen Yojinki do Keizan Zenji, ele trata desses pontos de maneira mais clara, né? Com mais exemplos, né? Onde que significa beber e comer. Setsuari. Setsu significa moderação, né? Uso moderado. Não se deve nem comer e beber muito, nem comer e beber pouco, né? E, obviamente, aqui a gente também fala das comidas e das bebidas apropriadas, né? Não adianta beber uma garrafa de vinho e sentar para praticar em zazen, né? Não adianta passar 2, 3 horas almoçando na churrascaria e depois praticar zazen, né? Isso pro corpo não é bom, né? Então é necessário moderação, tanto no comer e no beber. Da mesma forma, deixar de comer ou se basear em dietas extremamente restritivas, por exemplo, também não é adequado, né?
Shoen o hossashi banji o kyusoku shite. Shoen significa os diversos elos. En significa essas ligações que se dão por meio das causas e das condições. Quando nós temos causas e condições, essas condições que unem diferentes causas são o que nós chamamos de en. Né? Muita gente confunde karma com en. E trata do surgimento dos fenômenos, trata a origem dos fenômenos como sendo o karma, mas na verdade é o en. Né? Existe uma confusão nesse ponto. Né? Karma significa ação. Em japonês nós chamamos de go. São as nossas ações do shinkui, do corpo, da fala e da mente. Toda essa movimentação proveniente de uma condição, de um condicionamento, gera um karma. Gera um karma não, é um karma que gera alguma consequência. Mas o que faz com que os fenômenos surjam são as causas e as condições. Né? Se não existirem condições, só as causas não funcionam. Se não existir causa e apenas condições, também não surge nada. É necessário ter causas e condições que geram uma consequência. Isso nós chamamos em japonês de inga-ho, inga no shousetsu, inga-ho. É a lei da originação interdependente dos fenômenos. Aqui, shoen são os vários ens, né? São as várias ligações. Então, o que ele está querendo dizer aqui, na verdade, é a gente não tem como praticar zazen enquanto está navegando nas redes sociais. A gente não tem como praticar zazen enquanto a gente fica tentando elaborar pensamentos. A gente não consegue praticar zazen enquanto a gente despendia a nossa energia em outras coisas também. Nós temos que abrir mão de todas essas buscas que estão além do aqui e agora. A prática do zazen precisa que nós deixemos todas as coisas de lado para girar essa luz para dentro, ou seja, para trazer, para abrir mão de todas as coisas que nós buscamos fora do aqui e agora, além do aqui e agora. Né? É um pedido para nós estarmos de fato na primeira pessoa. Banji o kyusoku shite. Banji, ban ou man também, né? Significa 10.000. E ji, como nós vimos anteriormente, significa coisa. São 10.000 coisas, ou seja, são as inúmeras coisas. Kyusoku, kyu de descansar e soku de urgência. Então nós urgentemente precisamos parar de lidar com essas inúmeras coisas, com essas inúmeras buscas que nós fazemos além do aqui e agora. De uma maneira simplificada, abrir mão de todas essas ligações, de todas essas buscas que não são no aqui e agora, isso por si só é o zazen. É a prática do zen. Shin ishiki no unten o yame, nensouka no shikiryou o yamete. Shin ishiki no unten. Shin ishiki, a palavra ishiki é a consciência. Shin é a mente. Unten, no japonês contemporâneo, nós utilizamos a palavra unten para direção. No caso aqui, ele usa como a ação, né? De fazer algo, né? De carregar, de levar, de movimentar algo. Yame significa parar. Shin ishiki
A segunda frase também é basicamente a mesma coisa. Nen soukan no shikiro o yamete. Nen soukan. Nen significa o pensamento. So é a nossa capacidade de imaginar. Kan é visualizar. Isso tudo significa o trabalho mental da nossa consciência discriminatória. Shikiryo seria algo muito próximo a um ten. Seria trabalhar sobre isso, seria pensar sobre as coisas, seria movimentar a nossa mente. Yamete significa parar. Então, Shin ishiki no unten o yame. Nen soukan no shikiryo o yamete. As duas frases dizem a mesma coisa. Que esse estado em que nós abrimos mão de todas essas buscas que não são no aqui e agora, não são o caminho, elas não... Como é que eu posso explicar? Deixa eu tentar reorganizar minha frase para ficar mais simples. A prática do Zazen não é buscar alguma coisa movimentando a mente. E aqui a gente pode perceber como essa história de focar a nossa atenção na respiração, focar a atenção em uma contagem, focar a atenção nisso ou naquilo, não é prática do Zazen de Mestre Dogen. Dogen não fala sobre focar sobre as coisas. A ação do foco é justamente Shin Ishiki no Unten. É movimentar a nossa consciência, movimentar a nossa mente sobre alguma coisa. Não é sobre isso a prática do Zazen. É sobre abrir mão de toda essa movimentação, de toda essa tentativa de controle, de todo o julgamento, de toda a comparação, de todo o apoio na linguagem para estar em primeira pessoa de fato, sendo carregado, como nós já somos carregados pelo movimento natural de toda a originação interdependente, de todas as conexões interdependentes dos fenômenos. Não há um sujeito que está ali para colocar o foco sobre alguma coisa para então compreender algo. Não se trata de compreender intelectualmente, de absorver conhecimento, mas sim de abrir mão da tentativa de lidar com aquilo com a realidade, como se a realidade fosse objeto e nós sujeito. A prática do Zazen é a eliminação da relação sujeito e objeto. Por isso, abrir mão de todas essas ligações, de todas essas atividades, de toda a movimentação da nossa mente, da nossa consciência, do nosso foco, é abrir mão de tudo isso. Esse estado é a prática do Zazen. Sabutsu wo hakaru koto nakare. Aqui é uma frase também que dá pano para manga, né? A gente já não tem muito tempo, eu vou tentar ser breve. Mas Sabutsu significa construir um Buda. Tentar construir-se como Buda. Tentar tornar-se Buda. Hakaru significa medir, calcular, pensar, né? Planejar também. Nakare é um que não se deve fazer. Sabutsu wo hakaru koto nakare. Não se deve, então, tentar tornar-se Buda. Essa frase vem de uma história famosa entre Nangaku Ejo e o seu discípulo Basou Doitsu. Um dia, o discípulo Basou, ele estava praticando Zazen, e o seu mestre, Nangaku Ejo, ele passa e pergunta: o que você está fazendo, né? Konoimo kanasu. O que você está fazendo aí? E ele responde: Zusabutsu, ou seja, estou praticando, estou
me tornando Buda. E aí, Nangaku Ejo, ele vai lá do lado de fora e pega um pedaço de telha e começa a raspar na pedra. Aí o aluno dele, Basou Doitsu, vira pro seu mestre e fala: o que você está fazendo? E aí ele responde assim: eu tô polindo essa telha para que ela vire um espelho. Aí o discípulo pergunta: mas se você polir uma telha, ela vai virar um espelho? E aí o Nangaku Ejo fala: se você fizer zazen, você vai se tornar um Buda? Muitas vezes essa história é levantada, né? É trazida na conversa como praticar zazen não faz com que você se torne um Buda, né? Por isso a gente não deve buscar nada com o zazen. Mas na verdade o que Dogen e Nangaku Ejo estão querendo com essa colocação é que originalmente nós somos Buda. A nossa natureza original é a natureza Buda. No entanto, o nosso condicionamento sobre o nosso vício de lidar com os fenômenos de maneira dual, uma maneira em que existe um sujeito lidando com um objeto, essa maneira condicionada de lidar com as coisas faz com que a gente não perceba a nossa natureza original. Por isso, Dogen fala: nós precisamos abrir mão de todas as nossas atividades. Não que a gente não vá fazer mais nada na vida, mas nós precisamos parar de buscar o aqui e agora em algum lugar que não seja o aqui e agora. Buscar o aqui e agora é buscar o aqui e agora no aqui e agora. Para isso, a gente tem que deixar de olhar para o aqui e agora por meio das palavras, por meio da compreensão intelectual. A compreensão intelectual acontece depois da manifestação do aqui e agora. Quando nós lidamos com os símbolos, os signos, as palavras, as ideias, nós estamos lidando com essas coisas abstratas que nós criamos na nossa consciência discriminatória. E essa consciência, como eu já falei antes, ela surge da capacidade da nossa memória com a nossa capacidade de julgamento. Dogen fala para a gente abrir mão disso, porque nós originalmente já somos Budas. É o nosso estado natural. E aí ele termina: Ani zaga ni kakawaranya. Ani é uma expressão de espanto ou de exclamação. Zaga vem da palavra Gyoju Zaga. Gyoju Zaga são 4 caracteres, que é movimentar-se, parar, sentar-se e deitar. São as 4 posturas, são os 4 estados fundamentais do ser humano, né? Mover-se, parar, sentar e deitar. Ni kakawaranya. Ou seja, a prática do zazen não é apenas ficar sentado como nós ficamos no nosso dia a dia. A prática do zazen demanda um fazer nada ativo, como eu falei em encontros passados. Esse fazer nada ativo é abrir mão de todas essas atividades, de todas essas buscas que não estão no aqui e agora. Girar essa luz para dentro, ou seja, girar essa luz pro aqui e agora, pro nosso estado original, pro nosso estado natural. Quando nós escutamos esse som, quando vocês veem isso que está diante dos olhos de vocês, não há nada diferente disso que se manifesta aqui agora. Para compreender essa manifestação do aqui agora, não é necessário, em momento algum, a compreensão intelectual disso. Se a gente quer transmitir essa mensagem, aí sim a gente faz uso da linguagem. Mas, para se realizar no aqui e agora, é necessário realizar o aqui e agora, abrindo mão, não fazer nada ativo. Bom, apesar de ser um conteúdo bastante complicado de a gente trazer com as palavras, por se tratar justamente da realidade aqui e agora, é isso que eu tinha para dizer. Espero que de alguma forma tenha acrescentado algo na prática de vocês.
Se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, por gentileza, pode falar. Essa parte do texto, a gente percebe claramente que entra naquele limite da linguagem, né? A gente não consegue explicar claramente alguns fenômenos, né? Isso me lembra muito o conceito de Ishiryo, né? Além do pensar e não pensar, que é tratado no Zazen, né? E eu queria compartilhar também uma frase que eu vi semana passada sobre, eu acho que tem a ver com esse capítulo, essa parte 8 do texto, né? Que era uma frase de Shunya Suzuki, né? Que é assim: assim que você vê algo, já começa a intelectualizar. Assim que intelectualiza algo, não é mais o que você viu. Deixe seus ouvidos ouvirem sem tentar ouvir. Deixe a mente pensar sem tentar pensar e sem tentar detê-la. Isso é prática. Isso me lembrou na hora eu me lembrei na hora dessa frase quando estava nesse pedaço do capítulo, né? E eu acredito que era isso, né? Essa limitação da linguagem, né? Acho bem ressaltado nesse momento. Exatamente, né? O termo Hishiryo é um termo do Zazen Yojinki. Nós vamos ver ele mais para o final do texto. E é esse cenário que Dogen constrói, que ele tenta apresentar para a gente. Ele constrói não, né? Que ele tenta apresentar para a gente, né? Do que é a prática do Zazen. A prática do Zazen, o Zazen é o nosso estado original, né? Buda Shakyamuni traz isso, né? A grande terra, a grande terra, todos os seres, simultaneamente somos o caminho, né? É a natureza original nossa. Independente de qualquer dogma, independente de qualquer regra, independente de qualquer filosofia, independente de qualquer coisa, né? Nós somos o aqui e agora. Junto com todo o aqui e agora. Henrique, pode falar? Joaquim, tem uma questão que que eu venho convivendo desde o início do Zen, que é: será que eu estou sentando corretamente, né? E durante a conversa de hoje, você citou que um podcast onde a gente usa uma espécie de terceira pessoa para olhar internamente. Depois mencionou a possibilidade de usar a primeira pessoa, né? E a gente se tornar só uma unidade. O instante ser uma unidade por si só, é assim que você colocou. A questão é que eu às vezes me sento e ainda me pego me observando. Eu me pego classificando as coisas, classificando os pensamentos, julgando. E isso, de certa forma, faz parte do meu processo na meditação. O que eu queria entender é se eu tenho que passar por isso ou se há alguma correção de rumo para ser feita no processo do sentar-se. Isso para mim também é importante porque eu entendo no sentar está a prática. Então, queria também confirmar isso, estar no sentar também é a questão da prática, né? Ou se a prática pode ser realizada de alguma outra forma, mas são duas perguntas, nenhuma, espero que você consiga, se você tiver alguma dúvida para esclarecer, você me fala. A essência da prática é não realizar os julgamentos e as classificações
na manifestação diante dos nossos olhos aqui agora. A manifestação diante dos nossos olhos, não digo somente isso que de fato está diante dos meus olhos, mas sim isso tudo que surge dentro dessa existência aqui, desse corpo aqui, fisicamente e mentalmente. Nós falamos que existe Ichinen, Ninen. Ichinen é o primeiro pensamento. Esse primeiro pensamento ele vem de algum lugar. Porque existiu uma causa e uma condição para isso. Ele não é um problema. Ele é a movimentação natural do nosso cérebro. A questão é, quando nós, diante dessa manifestação, desse Ichinen, desse primeiro surgir na nossa consciência, é a gente, a partir daí, então, começar a colocar um nome, classificar, julgar esse pensamento, essa sensação. E a partir daí, a gente vai para o Sanen, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e assim a gente cria uma cadeia. A prática do Zazen, quando sentado, e também não só quando sentado, é lidar com esses fenômenos da maneira que eles surgem. Né? Quando a gente muda, quando a gente vira o rosto para uma outra posição, a gente não precisa limpar os nossos olhos para que essa nova paisagem possa preencher os nossos olhos. Da mesma forma, quando esse primeiro pensamento surge, a gente não precisa fazer nada para que ele desapareça dali. Porque, invariavelmente, um outro vai surgir. Por conta da originação interdependente de todos os fenômenos. Tudo está se transformando porque justamente tudo é vazio. Mas, quando se senta em Zazen, uma série de pensamentos, uma série de sensações, emoções, elas vão surgir. E a gente está condicionado a lidar com esses pensamentos e se debruçar sobre esses pensamentos. Isso vai acontecer, isso acontece com qualquer pessoa. Né? Eu acredito que a nossa prática está justamente em parar de realizar esses julgamentos e apenas observar. Aqui começa a ficar complicado, porque quando a gente fala apenas observar, dá aquela sensação de que existe uma terceira pessoa observando, né? Mas entender que a gente está dentro desse fluxo de originação condicionada, interdependente dos fenômenos. Os fenômenos, as coisas todas, os pensamentos, as sensações, as emoções, as dores, as ideias, as imagens, tudo isso surge porque existe uma causa em uma condição para que isso aconteça. Né? Por isso que Dogen também coloca, é importante um quarto tranquilo, é importante alimentação moderada. Keizan Zen ele coloca ainda mais, é legal você colocar uma imagem de Buda, é legal você colocar um incenso para que o ambiente fique apropriado, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Se você tiver com sono, você pode fazer tal coisa para perder o sono. Se você tiver com muito sono, você levanta. Né? Quando a gente senta, e essa sensação de que esses pensamentos acabam surgindo sem parar e a gente não tem controle sobre eles, é justamente porque a gente está tentando ter controle sobre isso, tratando aquilo como algo inapropriado para a nossa prática. Mas não existe inapropriado, porque a única coisa que existe é a manifestação aqui e agora. Claro, falando isso do ponto de vista do absoluto, né? A gente não pode tratar isso na nossa vida cotidiana em sociedade. A gente não pode tratar como, a gente pode fazer qualquer coisa então. Não é isso. Mas quando a gente está sentado, a gente tem a tendência, muitas vezes, de lidar com o surgimento desses pensamentos, dessas sensações, dessas coisas todas, como algo inapropriado, que a gente deveria tratar isso de alguma forma. Mas quando a gente abre mão disso, a gente percebe que, na verdade, um pensamento surge, ele desaparece, um outro surge, ele desaparece, como deve acontecer naturalmente. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas... Acho. Posso fazer mais uma pergunta, se pode, Arthur? Sim, sim. Num dos momentos da tradução,
Se eu não me engano, uma das... Se eu tiver... Acredito que eu esteja prestando atenção. Ecorrencho. É correto Ecorrencho. falar? Está traduzido como se tornar, para isso deve se tornar a luz para iluminar o outro lado. E eu entendi, na verdade, pelo que eu entendi, é como se estivesse virando a luz para que pudesse iluminar meu interior. Isso. Ao invés de se tornar, de se transformar numa luz para iluminar o interior. Sim. Pode esclarecer se o meu entendimento foi errado também? Eu acho que aqui foi um erro meu de tentar encontrar uma palavra para isso, que eu tentei tornar de torno, de girar. Acho que não foi muito boa a minha escolha de palavras, né? Eu vou ajustar isso depois. Deve-se girar. É que eu não queria usar o termo girar, né? Talvez direcionar a luz para iluminar o outro lado, né? Porque se tornar a luz... Ficou dúbio, Por né? ter tanta questão metafísica que usa essa expressão, acho que pode dar talvez uma orientação diferente do que você falou. Então, por isso que eu esqueci de saltar aqui. Mas eu acho que eu entendi. Então, é só se virar para o interior mesmo e buscar clarear, né, essa visão. Exatamente. Acho que não foi uma escolha de palavras muito apropriada. É muito difícil encontrar palavras para tentar trazer o que eu estou querendo trazer. Mas a ideia é basicamente isso, porque esse primeiro E de eco, ele significa girar. De fato, ele significa girar. Ko é luz, brilho. Ren também é nesse sentido de girar, e sho significa iluminar. A ideia, então, é trazer essa luz para o lado de cá, ou seja, para o aqui e agora. Não para algo além do aqui e agora. Gachou. Gostaria de fazer outro comentário? Claro, por favor. Tem tempo ainda. Então, em relação ali às técnicas que você abordou, né, sobre as técnicas para o Zazen, eu era muito cego por isso antes, algum tempo atrás, pesquisava só isso daí nos livros, na internet, e até chegar a um ponto que, como eu aprendi com o Gensho Roshi, que essas são apenas técnicas preparatórias para o Zazen. Isto não é Shikantaza ainda, né? Não é apenas sentar-se e não fazer nada, né? Acho que ele não chega a abordar o Shikantaza no Kokan-Zazen, né? Ele não chega a falar, mas só permeia por fora, né? E todas essas atividades mentais que a gente favorece, né? Que a gente procura, já não é mais o Zazen, né? Isso eu aprendi com o tempo, né? E apenas deixar fluir as coisas como elas são. Tinha outra questão que eu percebi que eu lembrei que era das traduções, por exemplo, tanto do sânscrito quanto do japonês, passar para nossas línguas ocidentais, a nossa linguagem ocidental, eu já ouvi falar que é muito dualista, é muito dicotômica, né? Então para nós é meio difícil de compreender alguns conceitos, por exemplo, de vazio ou de... Por isso que algumas traduções ficam, tipo, aqui agora, com um traço no meio, né? Imagino que seja por isso. Ou vida-morte, né? Esses assuntos que não são duais, né? Então tem essa dificuldade de tradução. Acho que por isso tem que ter tanto cuidado nas traduções, né? Isso é um ponto importante, né? Acho que era isso. Os idiomas que usam os caracteres chineses, como o próprio chinês, né? Os diversos dialetos chineses, o japonês também que usa esses caracteres, eu costumo dizer que é diferente das línguas ocidentais que usam o nosso alfabeto. Essas línguas que usam o nosso alfabeto, elas são menos dependentes de um contexto por trás da palavra, para que você possa entender ela, do que essas línguas que usam os caracteres chineses, né? Eu costumo
exemplificar as línguas latinas, romanas, que usam o alfabeto romano como uma imagem 2D. Né? E os caracteres chineses, os kanjis que a gente usa aqui no Japão, na China, são 3D. Que dependendo do ângulo em que você observa eles, o significado é diferente. E por isso, se você não tiver o conhecimento do contexto por trás daquilo, é muito difícil você, de fato, atingir a completude do que está querendo dizer naquilo, né? E esses mestres são mestres em usar esses contextos por trás das palavras, né? Usar as palavras de uma maneira fora do comum. Justamente porque os caracteres chineses dão essa possibilidade de você reorganizar eles como se fossem várias estátuas que você modela. Já viu aquelas esculturas que as pessoas colocam várias coisas que você não entende muito bem, mas aí quando você coloca a luz no ângulo certo, você forma uma sombra? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Tem gente que consegue fazer, colocando a luz desse lado, vira uma sombra, e a luz desse outro lado vira uma outra sombra. É mais ou menos isso que acontece com os caracteres chineses, né? Se a gente não souber ajustar o ponto dessa luz, vai ser difícil a gente entender qual sombra está sendo projetada. Alguém tem mais alguma coisa? Alguma questão? Algum ponto? Okay. Então, podemos encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença. Espero encontrá-los no próximo. E continuem a prática. Nos vemos. Até mais. Muito obrigado.